Quero cumprimentar a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja, pessoa, a igreja a qual Deus habita, a igreja como pessoa, porque você, amigo ouvinte, você que está assistindo a esse vídeo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque na palavra de Deus diz que Deus não habita em templo construído por mãos humanas. E neste caso, entendemos que você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E vamos fazer menção da palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, onde nós encontramos uma passagem muito conhecida, quando a Bíblia relata o cego de Jericó. Mas eu digo o cego em Jericó. A palavra de Deus diz que Jesus havia entrado na cidade de Jericó. E quando Jesus, já voltando com os seus discípulos e uma multidão que estava o seguindo, havia um certo barulho, um certo movimento, e a Bíblia relata que ali havia um cego que tinha o hábito, que tinha o costume de ficar naquele lugar. Provavelmente ali era uma avenida ou uma rua movimentada, porque um cego, um mendigo que fica pedindo esmola, pedindo ajuda, não vai ficar em uma estrada deserta, em uma avenida deserta. Então ali era uma avenida ou uma rua movimentada. E naquela tarde ou naquele dia não era diferente. Estava um movimento, só que o movimento era diferente, porque estava passando por ali alguém que era diferente. E Jesus ia passando com a multidão. E aquele cego, provavelmente, ele já conhecia a história de Jesus Cristo. Provavelmente ele já teria ouvido alguém falar de um Jesus que tinha poder sobre as doenças, sobre as enfermidades, até mesmo sobre os demônios. E aquele cego provavelmente era conhecedor da palavra de Deus. E quando Jesus vinha com a multidão, ao ouvir o barulho, quando ele ouviu o barulho, ele começou a querer saber quem era exatamente que estava passando ali, porque aquele movimento era diferente. E alguém disse: é Jesus que está vindo aí. Jesus, o Senhor, o Messias, o Salvador, o Rei, aquele que cura, que liberta. E aquele cego imediatamente começou a gritar: ei, Jesus! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ouvindo aquele cego, continuou passando e ele continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém dizia para que aquele cego, para que ele se calasse: cala a tua boca, ele não vai te dar atenção, ele não vai parar para ouvir você. Mas o cego não parava de clamar e continuava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou. O cego que conseguiu fazer com que Jesus parasse, com que o Rei do Universo parasse, com que o Senhor dos Senhores parasse, ele fez com que Jesus parasse. E quando o homem consegue fazer com que Deus pare para dar atenção para ele, um milagre vai acontecer. E aquele cego, quando Jesus parou, Jesus mandou que o chamassem.
E imediatamente aquele cego, ele lançou de si a capa que estava sobre ele e foi ter com Jesus. Querido, amado ouvinte, amigo, que está assistindo a este vídeo, a primeira atitude do cego foi não dar ouvido para a negatividade das pessoas quando diziam que ele não ia ouvi-lo. A segunda atitude, lançou de si a sua capa. E a terceira atitude, ele foi até Jesus. E chegando até Jesus, Jesus falou com ele o que ele queria que fosse feito. E ele disse para Jesus: eu quero ver, Senhor. Eu quero ver a luz. Eu quero poder ter visão em meus olhos. Eu quero poder contemplar a natureza. Eu quero poder enxergar. E Jesus, naquele momento, olhando para aquele homem, concedeu a ele o seu milagre. Amado amigo, você que está ouvindo essa palavra aqui, quero dizer para você que lançar a capa era uma coisa muito difícil. Jogar a capa fora, tinha que ter muita fé para jogar aquela capa, porque aquela capa dava aquele cego o direito de pedir esmola, porque naquela época tinha uma lei que só podia pedir esmola em lugares públicos o homem que tivesse a capa, porque aquela capa era concedida pelo governo na época, porque era tipo um documento que lhes dava o direito de pedir esmola. E aquele governo deu àquele homem a capa que lhe dava o direito de pedir esmola. Mas naquela tarde ele teve um encontro diferente. Naquela tarde ele teve um encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que trocou aquela capa, que deu a ele uma nova capa, a capa da liberdade, a capa do poder, a capa da visão, a capa da restauração, a capa da esperança. Agora Jesus entrega para aquele homem a capa da esperança, porque agora aquele homem podia ter novas expectativas de vida, aquele homem podia ter novos projetos, porque agora ele abandonou a capa da miséria, a capa da mendigagem, e ele adquire agora a capa do poder, porque ele estava diante do Jesus poderoso, aquele que livra e que liberta. E neste momento, querido amigo, eu quero dizer para você que Jesus hoje está querendo trocar a capa que está sobre você. Jesus quer tirar essa capa que você está vivendo, a capa da angústia, a capa da tribulação, a capa do desespero, a capa da desilusão, a capa da falta de amor, da falta de fé, a capa do abandono, e dá para você a capa da esperança, para que você tenha novas esperanças, para que os seus sonhos não fiquem enterrados, porque a partir do momento que você adquirir a capa de Jesus Cristo, os seus sonhos vão voltar à tona e você vai poder prosseguir marchando em frente com a nova visão que hoje Jesus dá para você. Deus te abençoe e aceite nesse momento a capa da liberdade que Jesus está entregando para você. Fica na paz de Cristo e Deus te abençoe.